Pai querido que estás no céu, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Pai, por tudo quanto está a acontecer em nossos dias. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos para os últimos eventos da história desse mundo. Obrigado e esteja conosco nesta apresentação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero desejar a todos, sejam bem-vindos de volta para mais uma atualidade profética. Irmãos, existem muitas coisas que estão acontecendo no mundo nos nossos dias hoje. E como os irmãos sabem, recentemente nós, na última atualidade profética que nós apresentamos, falamos sobre a questão do projeto 2025, onde nós fizemos menção sobre as diversas coisas que estão acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos, nos Estados Unidos da América. E como a serva do Senhor deixa bem clara quando ela diz que o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse a cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer e que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Meus queridos irmãos, nós estamos vendo como as coisas estão ganhando um sentido muito, mas muito alargado. E eu gostaria também de dar aqui uma nota, queridos, porque vivemos num tempo em que hoje falar sobre esses assuntos tem sido motivo de ataques e Satanás tem estado a fazer esse trabalho porque ele sabe que é chegado o momento. Vamos ler essa nota para os irmãos perceberem o que estamos a querer dizer. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Meus queridos irmãos, Satanás sabe disso. Por essa razão nós vemos uma onda de pessoas levantando acusações, falso testemunho contra os servos de Deus. Vocês lembram que quando Josué lutou contra o anjo, contra o acusador, Satanás o estava acusando, apontando para Josué, o sacerdote, o erro que ele havia cometido no passado. E foi num momento crucial da história do povo de Israel, que o povo de Israel precisava de uma voz de advertência, que Satanás usou na ocasião de tocar nos erros passados do sacerdote Josué. Queridos, mas a palavra do Senhor respondeu a Satanás: não é este um tição tirado do fogo? Não é este meu servo que passou pelo fogo da provação? Queridos irmãos, Apocalipse capítulo 12 nos diz que Satanás é o acusador dos irmãos que nos acusa de dia e de noite. Estamos vendo, ao acompanhar uma informação no canal do nosso querido irmão Israel, o tempo do fim, onde ele apresenta de uma situação de um dos nossos irmãos que tem pregado e advertido a igreja com essas mensagens urgentes na África do Sul, está travando uma grande dificuldade e por essa razão ele fez um anúncio que temporariamente o seu ministério estará fechado. Oremos, queridos irmãos, para que este irmão possa voltar e fazer conhecida as mensagens de advertência para os nossos dias. Meus irmãos, um exemplo prático para vermos como esta declaração deixa bem claro, queridos irmãos,
não somos os únicos que estamos apresentando essas verdades. Irmão Onésimo, no país de Moçambique, nosso país irmão Moçambique, muitas vezes sofreu ataques por conta das mensagens que tem apresentado. Meus irmãos, é chegada a hora. Chegou a hora de erguermos nossa voz como trombeta e darmos o sonido certo. Não importa os erros do passado, não importa o que nós cometemos anteriormente, mas o que Deus está dizendo é que a hora chegou, ergam a vossa voz como trombeta. Assim como aconteceu no tempo milerita, muitos inimigos se levantarão para se opor contra a verdade de Deus. Por isso disse aqui, ao chegar o tempo para que esta mensagem, a mensagem do terceiro anjo, seja dada com máximo poder, o Senhor operará por meio de instrumentos humildes, queridos irmãos. Sim, agora, eu não vou falar muito, mas lembrem-se que eu falei sobre a questão do projeto 2025, diz aí, construindo agora para uma vitória conservadora através de políticas pessoais e formação. Eles dizem, este é o site oficial deles, projeto2025.com. Não basta que os conservadores ganhem as eleições. Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos tanto de uma grande agenda governamental como das pessoas certas. Meus queridos irmãos, e com certeza quando a gente olha quais são as organizações, as associações ligadas ao movimento nacionalista cristão, são todos republicanos. E cerca de grande parte, a maioria dos estados norte-americanos estão unidos nesse propósito, porque eles estão vendo que os Estados Unidos da América está degradando-se moralmente, economicamente, a nação está sendo assolada, moralmente, a nação está sendo assolada. Vemos aqui como o escândalo da família Biden está afetando grandemente os Estados Unidos da América, queridos irmãos. E eles estão dizendo que não basta o Partido Republicano ganhar as eleições, mas eles precisam da pessoa certa, meus amados irmãos. E quem vocês acham que seja a pessoa certa? Quem? Amados, vejam aqui para esta imagem. Isso é datada do ano 2020, no período da pestilência 19. O que este homem declarou? O que está escrito aí? Trump declara domingo como Dia Nacional de Oração em meio à crise de coronavírus. Queridos irmãos, se Donald Trump foi capaz de assinar um decreto, decretando e declarando um domingo nacional de oração, o que vocês acham que Donald Trump será capaz de fazer, queridos irmãos, diante deste projeto 2025, meus amados irmãos? Continuando com a leitura aqui no site. Precisamos tanto de uma grande agenda governamental como das pessoas certas, prontas para levar a cabo esta agenda no primeiro dia da próxima administração conservadora. Este é o objetivo do projeto de transição presidencial de 2025. Meus irmãos, eles estão dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, isso não é uma data que o irmão Luciano está proclamando. Eu tenho estado a sofrer muitos ataques com relação a isso. Queridos, não sou eu que estou dando esta data, mas eles estão anunciando esta data, estão dizendo que eles querem que já no primeiro dia da próxima administração conservadora, que este projeto deverá ser colocado em vigência. Agora, queridos irmãos,
Projeto 2025.org, construindo agora uma vitória conservadora através de políticas, pessoal e treinamento. Não é suficiente para os conservadores vencerem as eleições. Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos de uma agenda de governo e das pessoas certas prontas para levar a cabo esta agenda no primeiro dia da próxima administração conservadora. Eles veem o Projeto 2025 como a única forma de salvar o país e a única solução para a crise mundial. Desta vez temos uma arma secreta. Desta vez temos o Projeto 2025. Aprendendo com a experiência de antigos nomeados conservadores, podemos ultrapassar obstáculos comuns e fazer as coisas. Uma fundação patrimonial usou a sua influência para sermos capazes de convocar o movimento. Nós estamos prontos para começar a trabalhar no primeiro dia da próxima administração. Certifique-se de que nós, como conservadores, estamos preparados para começar a trabalhar em 20 de janeiro de 2025. O plano mestre é remodelar o governo federal dos Estados Unidos no caso de uma vitória republicana em 2024 nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O plano busca recrutar milhares de pessoas para virem a Washington, D.C. e reestruturar o governo federal a serviço do trumpismo, a ideologia pessoal de Donald Trump. Salom.com diz que a rede de direita recruta o exército MAGA para substituir 50 mil trabalhadores federais, planos de Trump para limpar. No passado, quando um presidente assume o cargo, vocês sabem que eles têm que lidar com pessoas do lado oposto, que não querem forçar sua agenda. Então, o plano deles é remover todos, de todas as formas, do ramo administrativo do governo. Então, eles empilham com os mais velhos para conseguirem o que desejam. O Projeto 2025 oferece um roteiro para o próximo presidente. AssociatePressNews.com diz que grupos conservadores traçam um plano para desmantelar o governo dos Estados Unidos e substituí-lo pela visão de Trump. Com mais de um ano pela frente antes das eleições de 2024, uma constelação de organizações conservadoras prepararam-se para um possível segundo mandato na Casa Branca de Donald Trump, recrutando milhares de americanos para virem a Washington numa missão de desmantelar o governo federal e substituí-lo pela visão mais próxima da sua. TheGuardian.com diz que o Projeto 2025 planeja desmantelar a política climática dos Estados Unidos para o próximo presidente republicano. Eles decidiram que aqui está a agenda para o próximo presidente republicano. Agora todos estão pensando que é provável que se torne Donald Trump, mas mesmo que não seja, se for DeSantis ou Vivek Ramaswamy, eles têm um plano para começar a trabalhar e realizar seus objetivos políticos muito rapidamente. O segundo republicano que for eleito nos primeiros 180 dias, eles podem ir lá e limpar a casa. Então, o Projeto 2025, este projeto sinistro e assustador, estará em pleno andamento. Uma amálgama de grupos de reflexão de direita deixaram de lado suas diferenças. Eles se reuniram e lançaram um documento de 920 páginas. E nesse documento eles expuseram todos os planos avançando. Aqui está o mandato para a liderança do documento, a promessa conservadora, página 621, o descanso do sábado. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso e até muito recentemente a tradição judaico-cristã procurou um lugar nesse mandato através da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. A leitura no Congresso deveria encorajar o descanso comunitário, alterando os padrões de trabalho justo na FLSA para exigir que os trabalhadores recebam 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. Os meios comunitários compartilhados por todos devem ser compartilhados com todos naquele dia. A leitura seria no domingo. O problema em 2025 será o dia do sábado e os holofotes serão colocados sobre aqueles que permanecerão na verdade do sábado bíblico que Deus instituiu. Muitos falaram sobre a ideia da aplicação de uma lei dominical, mas o evento há tanto tempo questionado e descrito agora é visto como se aproximando. Apocalipse 14, versículo 9, e o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou em sua mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus.
A questão no grande conflito final é sobre a lei de Deus, relativa à adoração. Em acidentes e calamidades, no mar e por terra, em grandes conflagrações e violentos tornados e terríveis tempestades de granizo, em inundações, tempestades de ciclones, maremotos e terremotos em vários lugares, em milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Ele trará doenças e desastres até que as cidades populistas sejam reduzidas a ruínas e a desolação. As visitações serão cada vez mais e mais frequentes e desastres. Então o mundo será forçado a adorar no domingo, que é a marca da besta. Eles eventualmente repudiarão a Constituição e a violarão. A maioria dos cristãos diz que a aprovação da lei dominical nacional nunca acontecerá. Isso é exatamente o que Satanás quer que eles pensem. À medida que o movimento para a aplicação do domingo se torna mais ousada e decidida, a lei será invocada novamente contra os guardadores dos mandamentos. Eles serão ameaçados com multas e prisões, e para alguns serão oferecidos cargos de influência e outras recompensas e vantagens como incentivo para renunciar à sua fé. Uma lei dominical realmente será aprovada na América? A profecia de Apocalipse 13, 11 a 18 indica claramente que a besta da terra, os Estados Unidos, eventualmente violarão tanto a cláusula de estabelecimento quanto as cláusulas de livre exercício da primeira emenda. Não necessariamente livrar-se deles, mas sim preservá-los na teoria, mas negá-los na prática. A besta da terra não apenas obrigará a todos a obedecerem à autoridade do papado, guardando o domingo, estabelecendo assim a religião, mas também proibirão a observância do sábado, proibindo assim o livre exercício. Chegará o tempo em que os homens não apenas proibirão o trabalho dominical, mas também tentarão forçar os homens a trabalhar no sábado e subscrever a observância do domingo ou perderão a sua liberdade e as suas vidas. No ano passado, mais de 1.600 igrejas locais se envolveram com o Domingo do Clima. Vimos mais de 30 denominações e organizações juntarem-se ao movimento. Aproveitamos este momento para dar o próximo passo para as nossas comunidades e o nosso mundo à frente da COP26, enquanto procuramos a restauração da criação de Deus. Quando os protestantes dos Estados Unidos impuserem a marca da besta pela autoridade civil, o círculo do processo estará completo. Assim como o papado destruiu a visão apostólica da separação entre igreja e Estado, então o protestantismo apóstata unirá a visão da igreja e Estado, que foi estabelecido e pensado pelos pais fundadores dos Estados Unidos. Vamos tocar a trombeta mais alto nos últimos dias e permanecer fiéis à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Gentilmente digite na seção de comentários: eu apenas me curvo ao Senhor Jesus. Bem, queridos irmãos, vocês acabaram de ver e acabaram de assistir. Queridos, nós estamos realmente nos preparando para esses eventos? Será que continuaremos como a nação do passado, duvidando mesmo diante do cumprimento dos eventos? Bom, eu não vou roubar mais o vosso tempo, mas eu gostaria de terminar esta atualização de hoje lendo aqui alguma declaração do Espírito de Profecia. Quando nossa nação, Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgarem leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Queridos irmãos, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propendem as tendências. Eu já ouvi, inclusive, alguém falando comigo dizendo que a filha dela, que vive nos Estados Unidos, não está acreditando que isso venha a acontecer. Mas, queridos irmãos, oxalá que não seja tarde demais, porque essa questão de ver para crer é muito perigoso. Por isso, Jesus dizia: vigiai e orai.
porque não sabeis a que hora o Filho do Homem virá. Mas a nós é dado a responsabilidade de discernirmos os sinais dos tempos, assim como nós conseguimos discernir as estações do tempo. Que Deus abençoe a todos. Estaremos de volta numa próxima atualidade profética. Até o nosso próximo encontro.